pessoas, a rotina do seu trabalho sendo feita em casa não é muito comum. Então nós separamos algumas dicas para te ajudar a realizar essa tarefa, gente. Eu sou Priscila Lopes. E eu sou Hugo Anastácio, do Ignição A2. Gente, nós já trabalhamos em casa, já fazemos o home office há um bom tempo, né, Priscila? A gente trabalha fora também, mas a nossa empresa em específico, ela é home office, sempre foi, né, Priscila? Sempre foi. Então a gente já está acostumado, né? Essa quarentena aí pra gente, né? Nesse sentido, já dura alguns anos. Mas tem muita gente que não consegue muito bem se adaptar, para muita gente é novidade, né? Então é por isso que a gente está trazendo esse assunto aqui, porque eu acho que nesse período vai ajudar muita gente. Então vamos começar com as dicas? Vamos lá! Gente, vocês precisam criar uma rotina estabelecida. Vocês precisam criar o horário de vocês direitinho, de tal horário, do horário de 8 da manhã, de 9 da manhã até meio-dia e depois de 13h30 até as 17 horas, por exemplo, né, Priscila? É o horário do meu trabalho. Isso tem que ficar muito bem definido. Você tem que ter disciplina com isso daí, né? Tem que manter essa rotina, né, Priscila? Essa rotina, essa disciplina te ajuda a realmente definir qual que é o seu horário de trabalho, né? Sim. Porque igual, às vezes, aqui, a gente tem que ter essa rotina, porque senão, se deixar, a gente fica ali trabalhando, como tá em casa, a gente acaba que não separa também, né, o horário pra gente fazer as outras coisas. É muito fácil de misturar as coisas. Isso. Né? Às vezes a gente dá um vacilo aqui, por exemplo, quando a gente vê é meio-dia já e a gente não fez nada do que a gente tinha que fazer. Né? A gente pegou para fazer outras coisas e desenrolou outras coisas de casa, quando era para a gente estar trabalhando. Enquanto a partida, às vezes é meia-noite, 1h da manhã, 2h da manhã e a gente ainda está na frente do computador. Isso acontece. Se você não tiver essa disciplina, essa rotina muito bem estabelecida, isso pode te dificultar a vida. Uma outra coisa também, gente, se arrumem para trabalhar, né? É claro que assim, você não vai colocar um terno, não vou colocar salto alto para trabalhar aqui em casa. Mas, por favor, tirem o pijama. Porque acontece, mal bem, se você não tirar o pijama, você tá naquela sensação de sonolência ainda, de preguiça. Então você vai se arrastar Seu durante dia vai demorar mais inteiro. a começar. Mesmo que você não vai se arrumar todo, mas se produzir, né, pra trabalhar em casa. É claro que assim, a gente aqui, a gente trabalha, é só nós dois que a gente trabalha aqui junto. E na realidade o nosso trabalho é a gente que vai fazendo tudo. Mas assim, hoje, com o que está acontecendo, muitas empresas estão aderindo, né, o home office. Sim. Então, assim, dependendo de qual vai ser o serviço, você vai ter que se arrumar um pouquinho. Porque vai que tem uma videoconferência no meio aí do seu serviço. Ou o seu chefe te chama aí. De urgência, né? De uma chamada de vídeo. Como que você vai estar, entendeu? Então, assim, é bom você se atentar também para isso, né? Porque dependendo do seu serviço, você vai precisar estar bem arrumado. Eu acredito que a maioria das empresas não está exigindo, assim, um terno e gravata, igual eu tô falando, um salto alto. Mas você vai ter que se portar, que se for preciso, né, você está bem vestido como se estivesse no serviço, né? Gente, outro detalhe muito importante. Você precisa ter uma limitação ali, um limite, né, de espaço bem definido, né? Um espaço que seja seu como escritório, né? Que seja aquela mesinha da cozinha que você vai usar, mas que seja aquela mesinha num cantinho onde você não atrapalhe ninguém, porque a sua família está em casa e ela não está trabalhando como você, né? Então, na verdade, você não pode atrapalhá-la com o seu serviço, né? Ficar uma situação chata, toda hora você reclamando e tal, etc e tal. E ela também você tem que se reservar um espaço
para que de maneira que ela também não te atrapalhe, né, Priscila? Então, assim, para um não interferir, né, no espaço do outro nesse período que você precisar trabalhar em casa. E além disso, você já tem que aproveitar para você, como você vai estar estabelecendo um espaço dentro de casa como sendo o seu escritório, né, você já deixar suas coisas ali preparadas, né? Eu escrevo muito, eu preciso desenhar, eu preciso só do meu computador e de 2 ou 3 livros, né? Então esse espaço seu já ficar preparado para isso. E além dessa questão também, é muito importante você separar esse espaço, lembrando que você precisa de uma boa iluminação, assim como tem no seu escritório, né? Você precisa de uma boa ventilação, de um lugar arejado, ainda mais nesse período que a gente está passando, a gente precisa de uma janela perto. Então tem que ficar muito atento a isso, ao espaço real que você vai trabalhar, tá? Para isso não ser algo maçante para sua família e para ser um local confortável para você de trabalho. É claro que assim, cada um vai se adequar, né, à sua realidade, a realidade que é da sua casa. Sim. Procurar esse espaço no melhor que vai adequar dentro da sua casa. E também, igual, por exemplo, aqui em casa são só nós dois. A gente não tem um quarto de escritório aqui em casa. Acaba que assim... foi indo, a gente faz a maioria das coisas, a gente faz na sala. Sim. Mas assim, começou nós dois, né? E o nosso trabalho a gente não a recebe gente ninguém em também faz casa. junto também, né? Sim. Além de não receber as pessoas em casa pro tipo de trabalho que a gente faz nós dois. Então assim, fazendo na sala não atrapalha as outras pessoas, porque não tem só a gente, né? E pra gente funciona. Então assim, mas agora se você mora com uma casa cheia de gente, o cuidado tem que ser redobrado. Sala, né? Tem que ser redobrado. Essa parte também que o Hugo tá comentando, do espaço, de você ter na mesa. É bom também você eliminar todo o excesso de coisa que é desnecessário ali na mesa que você vai trabalhar, né? Deixar ali somente coisas que realmente você vai usar. Tirar coisas que podem te distrair. Coisa até de família mesmo, às vezes não deixar foto, né, televisão, coisas que possam tá te distraindo, tirando a atenção do seu serviço, porque você está em casa, mas você está trabalhando, né, Hugo? Gente, infelizmente, às vezes a gente em casa tem que trabalhar também, né? Yeah. E a gente aqui, felizmente, na verdade, né, Priscila? Graças a Deus a gente tem trabalho para fazer em casa. Além disso, é claro que você precisa estabelecer os seus prazos, assim como você tinha na sua empresa. Então você tem que estabelecer os prazos, deixar tudo bem definido, bem planejado, para você não perder esses prazos, prazos de entrega, prazos de envio, né? A gente trabalha muito com arquivos, né, com edições e tudo. Então assim, a gente tem que ter isso planejado. A gente tem muita parte de criação, né, Priscila? E a gente tem, por exemplo, uma pessoa que trabalha conosco, que também trabalha em home office, trabalha na casa dela, né? A gente se fala pelo WhatsApp, o período todo do trabalho dela, a gente vai se falando por WhatsApp, quando precisa a gente liga e a gente vai trocando informação. Então assim, a gente não perde prazo um com o outro, um está sempre em contato com o outro direto, para ter isso bem definido, para ter esse planejamento bem definido. É outra coisa muito importante e que vocês não podem deixar de fazer, porque há distração dentro do ambiente de casa, dentro do ambiente domiciliar, né? Fora, na verdade, do ambiente do escritório convencional, né? A possibilidade de distração é muito maior, gente. Então, independente se você está trabalhando dentro de casa, se está trabalhando num shopping, numa cafeteria, já vai ser muito diferente. Em casa é muito diferente, é muito fácil de se distrair com outras coisas. Por isso que esse planejamento e o cumprimento dessas etapas, né, desses horários, desses prazos, é primordial para o sucesso do seu home office. A gente costuma, às vezes, aqui fazer até um próprio checklist mesmo. Sim. Quando a gente planeja, verdade. igual o que tá falando, né? Que tem uma outra pessoa também que trabalha com a gente lá na casa dela. Às vezes a gente dá faz nome a pra essa lista... pessoa, né? A gente tá falando toda hora essa pessoa. A nossa amada nossa Tatiane querida Tati Dias. Mais conhecida como Tati. Até estranho eu falar Tatiane, Tati né? Porque eu Dias. só chamo ela de Tati. Ela trabalha com a gente. Então, assim... Tem gente que chama ela de bombonzinho, mas eu não vou falar isso pra ninguém, não.
Às vezes aí a gente faz, hoje, qual que são as nossas tarefas de hoje? O que que a gente vai, o que que a gente vai definir pra gente fazer hoje? Aí, às vezes no início do dia a gente faz, né, tipo um checklist e a gente vai marcando. Ela vai marcando o que ela vai fazendo, a gente vai marcando o que a gente vai fazendo pra gente estar seguindo aquele planejamento e ver se a gente cumpriu tudo que a gente, né, planejou para aquele dia de trabalho, né? E é claro que, assim, até agora a gente está falando, né, de como, assim, para você ter uma melhor produtividade, né, no seu trabalho, né, para você conseguir, né, estabelecer os prazos, cumprir os prazos de uma melhor forma possível. Mas também não vamos deixar, né, de lembrar o quão é importante você também cuidar da sua saúde, né? Da primordial. qualidade do trabalho dentro de casa. Porque às vezes a gente dentro de casa, a gente acaba que vai se acostumando. Então, ou seja, tem que estabelecer alguns horários para você estar levantando, saindo dali da cadeira, vai ali, bebe uma água, né? Levanta, estica a coluna, vai no banheiro, come, porque realmente em casa, gente, é a maior probabilidade de você, assim, se perder quanto a isso também. Que você fica sentado ali, né? Eu falo por experiência própria. Tem dia que eu sento na frente do computador, quando eu vejo já tá anoitecendo e eu não levantei para ir no banheiro, não bebi uma água, não saí para comer, não fiz nada. Fico ali, perco a noção do tempo e fico na frente do computador. Tô trabalhando, tô fazendo minhas coisas. Então é uma situação que eu falo por experiência própria, que eu preciso melhorar isso, eu preciso cuidar mais disso. Né? E quem me ajuda a cuidar disso é a Priscila. Priscila, vez ou outra. Fome, gente. Então, assim, eu tô trabalhando tanto aqui como no serviço, que não em casa, me deu fome, eu não consigo. Eu tenho que parar e tenho que comer. Então, às vezes me dá fome. Vez ou outra ela tá me lembrando. Eu falo, Hugo, vamos lanchar, Hugo, vamos comer, não sei o quê. Já teve uma vez também que você deixou uma garrafinha de água, né, Hugo, ali perto. Que aí, pra tentar se policiar, beber eu sou péssimo pra beber água, durante o dia. Que isso também é bem importante, né, de ficar bebendo água. Vai no banheiro, gente, estica a coluna, não vai ficar o tempo todo sentado ali na cadeira, né? Então o caminho é por aí, gente. São algumas dicas do que a gente já faz, da nossa prática já de anos trabalhando no modelo home office, né? E também dicas que a gente pegou com especialistas e tal, para a gente trazer para vocês algumas coisas igual eu falei aqui, que eu, por exemplo, preciso melhorar, né? Que não necessariamente eu faço todas essas coisas, né? Mas que fiquem essas dicas para vocês, que seja muito útil, principalmente para esse período que o maior número de pessoas está no home office, não precisa. Muita gente. Então, assim, vocês utilizem essas dicas, porque vale a pena e dá certo. Pelo menos a parte que a gente faz, a gente já sabe que dá certo. Outras a gente tem que melhorar também, beleza? Então, gente, se você gostou dessa dica, curte aí, né? E se você conhece alguém também que está nesse processo de trabalhar em casa e nunca trabalhou, envie esse vídeo para essa pessoa, para estar ajudando ela também, dando algumas dicas. E se você tiver alguma dúvida também, né, chama a gente, pergunta pra gente, que se a gente souber, a gente vai te ajudar. Vai dando as dicas. Tá bom?